Olá pessoal, estou disponibilizando para vocês aqui um material que desenvolvi para minha aula de métodos quantitativos relacionado à escolha dos testes bivariados necessários para resolver o problema de vocês. É um roteiro, né? Enquanto roteiro não exime de buscar aprofundar no teste que vão utilizar, certo? Mas é um roteiro que eu creio que ajuda bastante, né? É um roteiro interativo que vai mostrar os passos e a partir de algumas perguntas pertinentes ao tipo dos seus dados, você vai direcionar ao teste estatístico, o teste bivariado apropriado. É óbvio que não abarca e não engloba todos os testes necessários que existem, né? Mas aqueles principais e que estão disponíveis aí no SPSS versão 25. Então tudo que você precisa, no caso do SPSS, está lá no menu analisar, né? Como funciona esse roteirinho aqui? Funciona da seguinte forma: você vai ter esses três menus aqui, né? Você quer ver inicialmente as hipóteses dos testes, né? Que essencialmente estão relacionadas com se tem ou não distribuição normal, se tem ou não homogeneidade das variâncias. E aí você vai fazer o teste em relação a essas duas hipóteses. Se você vai fazer os testes, nós temos lá no SPSS o teste Levene, né? E o teste de normalidade, como Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, por exemplo. Né? Aí você tem o passo um e o 2 aqui no SPSS, onde você vai fazer o teste, certo? Então, o roteiro desse material aqui, ele segue a mesma lógica do que vocês estão vendo aqui nesse menu, certo? E tem em cada um das possibilidades do que vocês vão fazer o H0 do teste, né? Qual que é a hipótese nula do teste. Então, se você é, tem um p-valor, ou sig, no caso no SPSS, né? Acima de 0,05, por exemplo, 0,10, por exemplo, você rejeita a hipótese nula. No caso do teste Levene, qual que é a hipótese nula? Que é a homogeneidade. Então você rejeita que as variâncias são homogêneas. Então se você estiver usando um teste T, você vai ter que fazer a correção para homogeneidade ou talvez seguir para um teste não paramétrico, ok? Então que é só um roteirinho, né, como eu falei, que não dispensa uma leitura prévia e não dispensa certo entendimento do que você está fazendo, da normalidade da mesma forma. Então, como o intuito é passar muito rapidamente esse vídeo aqui, não adentrar e não esmiuçar e não ver todas as possibilidades, vou voltar aqui só para mostrar mais um exemplo, né? Por exemplo, se o seu problema é comparar diferenças entre amostras, né? Então você tem a possibilidade de ir no sentido de um teste paramétrico e não paramétrico. Como você vai fazer isso? Ora, se você está usando dados nominais e ordinais, você já vai ter que ser direcionado para um teste não paramétrico. Agora, se os seus dados são escalares, né, como você vai usar testes não paramétricos? Ora, quando você não aceitar a hipótese de normalidade e ou homogeneidade. Né? Depende de quão grave é a ausência da normalidade e da homogeneidade. Né? Não vou entrar em detalhes. Mas vamos supor que você tem dados escalares, né? Dados escalares, então é óbvio que esse roteiro aqui não exime também de você conhecer a natureza dos níveis de mensuração, escalar, ordinal, nominal. Você tem dados escalares, né? Aqui no segundo momento te pergunta quantos grupos você está analisando. Estou analisando dois grupos. Ok, as suas amostras, seus dados são pareados, né? Do tipo antes e depois, ou são independentes, né? Aqui eu estou falando que não são pareados, certo? Então, se não são parados, são independentes. Então, como você já provou que tem normalidade e homogeneidade, o teste requerido aqui é o teste T para amostras independentes. Quais são os passos para você ir lá na SPSS para fazer esses testes? Comparar a média, a amostra independente do teste T, e aí você seleciona as variáveis em que você tem a variável nominal, né, de teste e o agrupamento, a variável que vai ser o agrupamento, que é óbvio que são duas amostras, os grupos devem ser só dois. E qual é a hipótese nula do teste? A hipótese nula, as duas médias são iguais. Se o p-valor for abaixo de 0,05, por exemplo, né, você rejeita a hipótese nula. Então, as médias são diferentes, certo?
Ah, mas meus dados são não normais. Então aí você já tem um atalho aqui, né? Um atalho mais rápido para ver na condição de amostras pareadas, amostras independentes, né? E dados escalares. Tá? Se os seus dados são normais, então quer dizer que o teste a ser aplicado é o teste Mann-Whitney. Né? Da mesma forma, os passos lá no SPSS para você chegar ao teste Mann-Whitney. Né? Então temos aí mostrando os menus, é, a cara do SPSS, né? Para você ver como chegar lá. Então a hipótese nula do teste é que as duas medianas são iguais. Não rejeita a hipótese nula, significa que as duas variáveis têm a mesma mediana, a mesma média, né? Ok? Então a ideia desse roteiro é essa, né? E abarca a maioria das condições, a maioria das situações que nós enfrentamos no dia a dia para executar unicamente, estritamente, testes bivariados, certo? Em que você tem um, dois ou mais agrupamentos, tá? Então não está relacionado aí com análises multivariadas. Então, e também não são todos os testes que nós estamos aí no roteiro. São aqueles mais usados e principalmente, como eu falei, os que estão no SPSS. Ah, se eu tenho dados nominais, né? Quantos grupos? Ah, dois grupos. Suas amostras são pareadas? Vamos supor que são, né? Então, se são, eu vou ficar restrito praticamente ao teste de McNemar ou de homogeneidade marginal, né? Como que eu chego lá? Então, tá aqui e como que eu chego no SPSS, né, no teste, a hipótese do teste e em alguns testes vocês vão ver essas observações aqui. No caso do McNemar, a gente sabe que só são para dados binários, né? E da homogeneidade marginal para variáveis com mais de duas categorias e essas duas categorias devem ser as mesmas, né? Então, se você não tiver organizado os dados dessa forma, o teste vai dar errado, ok? Mas é isso, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui né, o que eu estou falando no SPSS. Né? Então, vamos supor que a gente quer executar o teste é, de Mann-Whitney no SPSS. Né? Lá no roteiro vocês viram como que chega no teste Mann-Whitney. Então, sempre aqui no analisar, testes não paramétricos. Tem outra forma de fazer o teste no Mann-Whitney a partir de uma forma mais automática, mas não é o caso aqui. Caixa de diálise legada. Então, são duas amostras independentes. Foi onde que o roteirinho me direcionou. Eu venho aqui, quero comparar, por exemplo, se a idade é diferente, vamos supor, né, em relação ao sexo, por exemplo. Coloquei aqui, tem que definir os grupos, né? Definir o grupo aqui na minha variável, se não me engano, tá 1 e 2, então grupo 1, mulher, feminino, 2, masculino. Ok. O teste já está aqui, é o teste Ullmann-Whitner, né? E coloco OK. Né? Eu vou ter aqui o output do SPSS e como eu falei para vocês, qual que é a hipótese nula? A hipótese nula está lá no roteiro, é que as medianas são iguais. Então eu vi aqui, ó, significância, sig, aqui no SPSS não é p-valor, né? Mas é a mesma coisa. Então vi aqui que rejeita a hipótese nula. Então, todos os valores abaixo de ponto 1, ponto 0,5, dependendo do nível de significância que você está adotando, você vai rejeitar a hipótese nula. E que eu sempre falo para meus alunos, no final das contas, se você quer só analisar e interpretar, basta você conhecer a hipótese nula de todos os testes. A hipótese nula aqui é que as medianas são iguais. Se você rejeitou a hipótese nula porque o p-valor é abaixo de ponto 0,5, então as medianas são diferentes. Nesses casos específicos aqui, eu tenho 200 indivíduos, 20 mulheres, 180 homens. A idade das mulheres é maior do que os homens. E pelo que a gente está vendo aqui, bem maior. Não sei especificamente porque eu tenho um posto médio aqui, mas se eu quiser saber especificamente, bastava eu ir lá analisar e fazer uma tabulação cruzada entre sexo e idade. Ok? Então é isso, pessoal. Vou disponibilizar para vocês aí, né? Fique à vontade de, se precisar, mandar algum comentário, tirar alguma dúvida em relação a esse roteiro. Ele tá aí na forma de apresentação no PowerPoint, então de forma automática, sem precisar você, a forma automática, forma executável, né? Sem precisar de você ter que abrir o PowerPoint ou ter o PowerPoint para executá-lo. Ok? No mais, agradeço aí assistir até o final.